Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rosângela Vieira Monteiro. Trabalho na Escola Empreende do CDT, da UNB. Lá eu exerço a função de pesquisadora, né? E trabalho também na gestão da Escola Empreende, onde a gente administra um conjunto de disciplinas orientadas ao empreendedorismo e à inovação. Paralelamente, também atuo em uma das disciplinas como professora voluntária, mais especificamente na disciplina de Introdução à Atividade Empresarial. Eu sou cria da Universidade de Brasília, me formei em 83 como tecnóloga em processamento de dados, fiz uma especialização no ano 2000 em educação à distância, depois fiz um MBA na PUC do Rio Grande do Sul também, na área de educação à distância. O nome do curso é MBA em TICS, na educação. E, posteriormente, fiz um mestrado na Faculdade de Administração, aí da UNB também, mestrado em Administração acadêmico. Tá? Durante muitos anos trabalhei no serviço público, me aposentei em 2016, fiquei alguns anos parada e voltei a atuar na universidade. Eu senti vontade de retornar a trabalhar, né? E procurei o CDT para me engajar nessa seara do empreendedorismo. E estou muito satisfeita com isso, tem me realizado bastante. E agora estamos aqui com vocês para contribuir na Semana Universitária com um tema que eu considero bastante relevante, que é a elaboração de currículos, sobretudo agora, né, que o mercado de trabalho está bastante fragilizado. Vamos pensar agora como elaborar um currículo. E eu digo, não tem mistério, tem trabalho, mas não mistério. Então, sigamos. A chamada para essa oficina baseou-se nessa pré-proposta, né, que fala de um vídeo gravado de duração de cerca de 20 minutos, né, trata-se de uma oficina. Ao meu lado está a outra pesquisadora da Empreende também, o nome dela é Daiane Pereira. Deixei os nossos contatos aqui, já que, sendo um vídeo gravado, a gente não tem o apoio de chat. Caso vocês tenham alguma dúvida que precisem tirar conosco, está aqui à disposição, ok? A descrição da oficina fala de momentos de crise, de desemprego, da necessidade de preparação para esse momento, para disputar as vagas que ainda existem no mercado, e a necessidade dessa preparação envolver a confecção de currículos aderentes, né, às novas exigências do mercado, né? Então a gente procura aqui passar algumas dicas que nós consideramos valiosas para todo aquele que quer ingressar no mercado de trabalho, certo? Falando um pouquinho da crise, nós sabemos que estamos atravessando uma das piores crises da história da humanidade, né? Essas últimas gerações não puderam passar por uma crise tão enfática como a que a gente está vivenciando nesse momento. Em termos numéricos, aqui no Brasil, até 1º de setembro agora, já contávamos com quase 4 milhões de casos confirmados e 122.596 mortes. Isso é um número assustador, né? Apavorante, digamos. Existe uma matéria do IBGE que fala que entre a primeira semana de maio e a quarta semana de junho houve um acréscimo de 2,6 milhões de vagas ociosas no mercado de trabalho, porque foram demitidas muitas pessoas, muitas empresas quebraram e estão reduzindo sua força de trabalho, né? Na quarta semana de junho, nós tínhamos um número que chegava em 12,4 milhões de desempregados e atualmente esse número já subiu para 13,4 milhões, ou seja, 1 milhão a mais, certo? Isso é aterrorizante, mas eu não quero participar dessa oficina sendo a trombeta do apocalipse. Então eu digo, don't worry, be happy, vamos adiante. Sigamos acreditando que tudo vai melhorar, né? Até porque,
por trás de uma grande crise sempre vem muitas oportunidades, né? Precisamos estar atentos a essas oportunidades, ligados, né? Totalmente ligados. E eu digo que, como vem aquele velho ditado, né? Para saltar num cavalo selado que passa à sua frente apenas uma vez na vida, você precisa estar preparado, certo? E aí, nesse caso, para quem quer uma vaga que, uma oportunidade que do nada aparece, você tem que ter um currículo à mão, né? Pronto para a batalha. Ocorre que esse currículo pronto, ele precisa ser adaptado, certo? Não dá para você entregar o mesmo currículo que você entregou para uma outra vaga nessa agora. Por quê? São situações diferentes, são contextos organizacionais diferentes e você precisa ajustar o discurso, concorda? Então, alguns cuidados básicos precisam ser tomados. No papel, cabe tudo. Só que você tem que saber que o papel que você escreveu será lido por alguém, certo? E esse alguém pode não se interessar por aquilo que você escreveu. Daí a necessidade de você avaliar o contexto organizacional, o tipo de vaga a qual você está concorrendo, que tipo de leitura vai ser feita desse currículo, quem vai ler vai ser o proprietário, vai ser um recrutador, que tipo de expectativas eles nutrem em relação a esses candidatos, tudo isso tem que ser muito bem ponderado na hora de você elaborar um currículo, tá? Então, nem tudo que você escreve interessa a quem lê. Isso é bom vocês frisarem. Quer chamar atenção? Chame da maneira mais positiva possível, né? Não se exponha demais. Exponha apenas o necessário. E nisso não tem mistério, só bom senso. Concordam? Em geral, os currículos têm uma estrutura básica que a gente vai mostrar passo a passo ao final, mas é importante colocar em tela algumas questões importantes. Modelos de currículo vocês vão encontrar aos montes na internet. Tem muita variedade, formatos, para todos os gostos. Ocorre que você tem que se preocupar muito mais com o gosto de quem vai ler do que o seu próprio gosto, certo? E lembre-se, gente, é muito importante, o currículo é como sua identidade, ele vai te representar, certo? É o teu cartão de visita no contexto organizacional. Então, tenha muito bom senso na hora de escrevê-lo. Concordam? Existe um dilema aqui entre o conservadorismo e a criatividade. A criatividade é muito bem-vinda, sim, porém, em alguns contextos organizacionais, em algumas vagas de trabalho, em que você iria trabalhar na área de moda, de design, nas artes dramáticas, né, em todos os tipos de arte, que exige do perfil do profissional uma variável a mais que é a criatividade. Mas isso não é válido para qualquer tipo de posição que você vai disputar no mercado. Você vai disputar uma vaga de advogado, de médico, não é esse o requisito essencial, não é a criatividade, é a competência técnica, né? E a experiência pregressa. Então a ênfase aqui não vai ser na criatividade, mas vai haver momentos em que seria o caso de você tentar buscar formas alternativas de exibir suas competências. Lembre-se bem, gente, a primeira impressão é a que fica. Isso não é um chavão, isso é uma verdade. Portanto, você não se deu o direito de errar. Procure fazer o melhor possível, certo? Preze sempre pela qualidade dos seus conteúdos, como você vai comunicar esse conteúdo da melhor forma, tá? Estrategicamente, digamos. Procure cuidar do visual do seu currículo. De preferência, use formas padrões. Por exemplo, tipos de letra. Procure usar o Times, o Arial, que é mais comum. Não fique enfeitando demais, não, porque a emenda pode sair pior que o soneto, certo? Então, use cores mais sóbrias, use cores tradicionais, não vá colocar um currículo vermelho. Faça uma diagramação razoável, que não fuja muito assim ao padrão.
logicamente que você tem que lembrar, nessas situações especiais para designers, arquitetos, pessoal que mexe com moda, com artesanato, obviamente que seria interessante fazer um modelo de currículo que parecesse mais com um portfólio. Mas na maioria das vagas não é esse o caso, concordam? Outra coisa muito importante, objetividade, clareza e veracidade. Seja objetivo nas suas colocações, nada de maionese, certo? Sejam claros e sejam verdadeiros, tá? Não invente moda. Essas precauções vão evitar muitos constrangimentos perante o empregador e perante sua própria vida. Imagina só a situação de te pegarem no pulo. É bastante constrangedor, vocês não acham? Olha essa situação recente que nós vivenciamos no panorama político nacional. Um ministro demitido por conta de falhas no seu currículo, né? Por inverdades descobertas no seu currículo. Isso é muito desagradável, com certeza. Não queiram passar por uma situação dessa, é um vexame. Aqui eu trouxe para vocês uma frase que eu encontrei muito propícia para essa situação. A partir do momento que você faz uma escolha, você é obrigado a viver com as consequências dela, sejam elas boas ou ruins. Então, gente, mentira não leva ninguém a nada. Sejam verdadeiros. Se vocês acham que há lacunas de competências no seu currículo, busquem atrás de supri-las. Corram atrás de supri-las, tá? Não inventem o que vocês não são capazes de fazer, tá? Não vale a pena. Outra questão importante, a adequação do seu currículo ao perfil do cargo que você está buscando, tá? Então, você tem que ter em mente que a assertividade é tudo. E o que é assertividade? É você fazer a coisa certa para você alcançar o seu objetivo, tá? Então, outra coisa interessante de se lembrar, precisa atualizar o currículo, né? Você não vai entregar um currículo, como muitos fazem por aí, com telefone desatualizado, com endereço desatualizado. O que adiantou você mandar o currículo, né? As pessoas não vão conseguir te contactar para te chamar para uma entrevista, tá? Então, esse cuidado é essencial, tá? E lembrar, gente, currículo não é para toda a vida. Existe uma dinâmica na sua vida profissional, na sua vida estudantil. Ninguém fica todo o tempo com a mesma formação que tinha anos atrás, né? Ninguém vai ficar com a mesma experiência profissional. Todo ano, algumas coisas novas vão acontecendo. Mesmo que você esteja no mesmo emprego, certamente dentro desse emprego você executou atividades desafiadoras. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Então, a gente precisa manter o nosso currículo atualizado de forma a expressar a evolução das nossas competências técnicas, atitudinais, né? Nossos conhecimentos, nossas habilidades devem ser expressas com bastante critério, ok? Aqui eu coloquei uma frase interessante. Currículo não é bombril. Ele não serve para qualquer situação, qualquer empresa e qualquer cargo. Você tem que ajustar o conteúdo àquela realidade, ok? Importante destacar também que antigamente os currículos não levavam, não conduziam seus conteúdos no sentido de enaltecer suas qualidades pessoais, né? Suas atitudes e valores que norteiam a sua conduta no dia a dia, né? Só que hoje em dia isso é muito observado e muito valorizado pelos recrutadores. Então, de alguma forma, sem mentir, é claro, revele suas atitudes, seus valores. Isso pode, hoje em dia, interessar até mais do que as competências técnicas que você reúne no seu currículo. Ok? Outra coisa, foco no foco, tá? Em tudo na vida é isso, gente. Isso vale para qualquer situação. Se você vai fazer um concurso público, você tem que focar a sua vida naquilo. É uma opção de vida. E para você alcançar esse objetivo, às vezes você precisa renunciar a muitas outras coisas, como sair, balada, namorar, enfim. Às vezes vale a pena você investir numa coisa para depois você ter tranquilidade na vida, para você fazer outras tantas coisas que você gosta, certo?
Mas, assim, é questão das escolhas pessoais de cada um, né? Você, quando for escrever o seu objetivo no currículo, porque hoje existe uma área específica para você dizer qual é o seu objetivo, você precisa ser objetivo, tá? Não viaja, não seja maionésico. Diga direto, vá direto ao ponto, diga o que você pretende com aquela vaga. Como aquela vaga vai se revelar relevante no alcance dos seus objetivos pessoais? Ou ainda, de que forma você, profissional competente, pode contribuir para o desenvolvimento daquela organização? Tá? São duas distintas abordagens e podem ser usadas de forma complementar, inclusive, tá? Mas evite frase clichê, evite papo maionésico, vá direto ao ponto, tá ok? Uma coisa importante aqui, como que essa vaga se encaixa nas tuas expectativas pessoais e como você se encaixa nas expectativas daquela organização, certo? Com relação à formação e as experiências, antes de mais nada, lógico, você vai colocar a relação de todos os cursos que você fez, todos não, mais ou menos. Todas as experiências pregressas, também mais ou menos, tá? Mas você tem que dar um resumo dessa história, desse histórico seu, pessoal e profissional. Você vai falar com breves palavras o que você conseguiu fazer ao longo dessa história, tá? Mas sempre enfatizando aquilo que de fato guarda conexão com esse cargo que você pretende ocupar, tá? Pô, se você quer ser advogado, por que você vai falar de uma coisa que você fez lá atrás relacionada a teatro, artes plásticas ou qualquer outra coisa? Isso não tem a ver, não cabe nesse contexto. Então você tem que ser comedido nessas escolhas do seu repertório a ser informado no seu currículo, ok? Procure também trazer para o conteúdo informações positivas a seu respeito, tá? Que você gosta de trabalhar em equipe, se for verdade. Que você gosta de contribuir para o desenvolvimento de inovações dentro da organização, que você é uma pessoa extremamente criativa e gosta de dar asas à imaginação, sempre no propósito de contribuir para a melhoria da organização. Você pode dizer isso, tá? Isso pode ser valorizado. Mas sempre seja direto, objetivo, sem muito rodeio, tá? Não encha a linguiça. A ideia é você passar com fidedignidade a sua proposta de trabalho, ok? Lembre-se bem, gente, essa frase é muito importante. Não seja prolixo, ou seu currículo vai para o lixo. Isso é muito sério, porque ninguém gosta de gente enroladora, tá? Ninguém gosta de ser enrolado, tá? Coloque-se no lugar de um recrutador se você gostaria de estar analisando um histórico ou um currículo de alguém que fica tentando te levar na baila, te enganar, te levar a equívocos. Não, gente. Sejam verdadeiros, precisos, objetivos, claros. É isso que eles esperam. Então, lembre-se de outra coisa. Análise curricular pode ser a única fase de um processo seletivo ou pode ser a primeira delas, tá? E se for a única, se você errar nessa, você não vai ter chance de consertar depois, tá? Então, preocupe-se em trazer para essa fase todo o seu potencial, toda sua reflexão, todo o seu esclarecimento em relação ao que você pretende para com aquela vaga, tá certo? Evitem penduricalhos. Não fiquem enfeitando a penteadeira, tá? Sejam objetivos, sejam claros e não alegorizem o seu currículo. Para que muita cor, muitas fontes diferentes, fotografia disso, fotografia daquilo? Isso só vale para aqueles casos que eu comentei antes. Para o pessoal que vai fazer portfólio, para mostrar seus trabalhos anteriores, que tem que botar as imagens, as cores e tudo mais. Muito bem, mas num currículo tradicional isso não cabe, gente. Vamos tentar ser o mais conservadores possível nessa situação, ok? Por exemplo, existem alguns casos em que os recrutadores pedem que você apense fotos pessoais, né?
que informe a filiação, que anexem os documentos pessoais, outros além dos tradicionais, contatos profissionais de recomendações, mas em geral isso não é necessário. Vocês só vão acrescentar essas coisas se de fato for solicitado, tá? Pretensão salarial, certificados, assinatura, isso tudo é dispensável hoje. A gente hoje vive num mundo do eletrônico, né? Do digital. Então não é necessária assinatura, você vai mandar. Se você mandou do seu e-mail, é lógico que é você que está assinando, certo? Então, não precisa entrar nessas de assinar, digitalizar, mandar PDF. Não, isso não é necessário, tá? Mas se for solicitado, obviamente que você tem que atender ao apelo do recrutador, ok? Outra coisa que eu acho assim que é a principal dica que eu posso deixar para vocês. Gente, não enviem currículo com erros, pelo amor de Deus. Isso é o maior micão que você pode pagar, tá? Faça um pente fino no seu conteúdo. Detalhes, pontuação, acentuação, correção gramatical, correção ortográfica, tudo isso é relevante, tá? Imagina só se você está disputando uma vaga super incrível e você perde essa vaga porque não sabe escrever ou porque não foi cuidadoso com a escrita. Às vezes você até sabe, mas você não se deu ao trabalho de fazer uma revisão nesse conteúdo antes de enviar. Gente, isso é fundamental, tá? Não cabe erro nesse tipo de documento, tá? Imperdoável. Então, e lembre-se de outro detalhe. Não esqueçam que existem processos seletivos que têm várias fases, e uma dessas fases pode incluir a redação, tá? A redação vai examinar mesmo o seu domínio da língua portuguesa. Gente, a língua portuguesa é difícil? É. Mas para estrangeiro, para a gente não pode ser difícil, essa é a nossa língua. É nossa obrigação conhecê-la com propriedade, tá? Ah, mas eu tive uma educação frágil e tudo mais. Gente, gramática tem em qualquer biblioteca, tá? A gente não pode atribuir ao contexto todas as nossas deficiências. A gente tem que saber buscar conhecimento, né? Existem estratégias para isso. Então, é imperdoável um brasileiro não saber a língua portuguesa. Precisa saber. Até porque, gente, vocês vão ingressar no mercado de trabalho, o cargo de vocês pode exigir muitos relatórios, tá? Pareceres, enfim, várias situações em que vocês vão ter que demonstrar competência na escrita. E é muito vergonhoso quando você entrega um documento para o seu chefe e ele te devolve cheio de correções, cheio de apontamentos. Isso é muito constrangedor, tá? Então, dediquem-se ao conhecimento aprofundado da língua portuguesa para que vocês não paguem esse mico, ok? Outra coisa muito importante, quando vocês forem fazer uma entrevista de trabalho, a gente está falando aqui de currículo, mas pegando esse gancho do português, eu considero muito importante alertar vocês para a linguagem formal. Não cheguem perto do seu entrevistador ou seu recrutador com uma linguagem vulgar. Isso não vai ser bem apreciado. E também a correção da língua, né, do idioma, porque, por exemplo, quem te indicou para essa vaga aqui? Joãozinho falou para mim vir fazer essa entrevista aqui. Pelo amor de Deus, gente, mim não faz nada. Quem faz sou eu. Eu faço. Tá? Mim fazer não dá, gente. Mim ler, para mim conhecer, não existe isso, gente. Isso dói no ouvido, pelo amor de Deus, tá? Então, vocês tenham cuidado com a forma de se expressar. Isso é fundamental, ok? Estrutura básica do currículo. Então, a gente vai fazer um passo a passo aqui, mostrando os principais componentes, tá? Pode ter algumas variações, de acordo com a solicitação do recrutador, mas, em geral, é isso aqui que se pede num currículo, tá? Primeiramente, os dados pessoais, que vão contemplar o nome, o estado civil, idade, nacionalidade, endereço, telefone de contato, etc. E e-mail, né? Antigamente se pedia muito mais, que era
número do certificado de reservista, título de eleitor e blá, 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 filiação, tudo isso era solicitado. Hoje não, hoje é mais sintético. A tendência hoje no mercado é aceitar um currículo de até 2 páginas, né? Obviamente que isso tem que ser ponderado, porque existem casos e casos. No meu caso, por exemplo, eu tenho muitos anos de profissão, eu fui servidora pública há muitos anos, eu fiz muitos cursos ao longo da minha carreira no serviço público. Se eu fosse colocar todos os cursos que eu realizei ao longo da minha história profissional, põe página nisso, mas a gente tem que ser bem comedido. Para qual cargo que eu estou disputando a vaga? O que disso aqui que eu fiz, de todos esses cursos que eu cursei, de todos esses trabalhos que eu executei, tem relevância para esse cargo? Então eu tenho que saber filtrar, tá, gente? Colocar só o que é precisamente indicado para aquela situação. Depois vem o objetivo profissional. Indique o objetivo que você tem em mente para si ou para a organização, aquilo que eu estava falando ainda há pouco, tá? Como você se vê no futuro por conta da ocupação daquele cargo e de que forma você, indivíduo competente, pode contribuir para a melhoria daquela organização em algum aspecto, tá? Mas você tem que ser preciso, simples, objetivo, direto para dizer isso, sem chavões, sem maionese, como eu já tinha falado. Resumo das qualificações e competências, tá? Você vai fazer uma descrição sintética, sumária, dos seus atributos profissionais, tá? E dando preferência, obviamente, aos atributos que guardam conexão com esse cargo que você está disputando, tá bom? Com relação à formação acadêmica, existem alguns critérios novos. Antes a gente fazia de trás para frente, agora da frente para trás, né? Tudo que você fez mais recentemente vem no começo. E o que você fez mais lá no passado fica lá no final da lista, tá? Isso vale tanto para a formação como para a experiência profissional, tá? Você coloca na ordem cronológica inversa, ok? Na formação acadêmica, você vai listar a tua formação de fato, né? Onde você fez o ensino médio, onde você fez a sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, doutorado, se for o caso, tá? Você vai listar ali as instituições nas quais você cursou onde você conseguiu alcançar esses títulos, qual o ano de conclusão de cada um desses cursos, tá? E na experiência profissional você vai indicar em que instituições você trabalhou, né? Qual foi o período da sua permanência lá, que responsabilidades você assumiu nesse período e quais foram as suas principais realizações. Porque, olha, gente, tem gente que fica anos numa empresa e não fez nada demais, nada de expressivo, só cumpriu o seu feijão com arroz ali diariamente, a sua obrigação mais comum, e não desenvolveu nada de tão relevante assim. E é importante você dizer, se você fez alguma coisa diferenciada, expresse isso é importante, tá? Com relação aos cursos, eu digo aqui cursos técnicos, não de formação, tá? Você também vai relacionar os cursos que guardem conexão com esse cargo que você está ocupando. Você não vai falar de curso de datilografia que você fez milhares de anos atrás, tá? Você vai falar dos cursos que você fez. Por exemplo, você está disputando uma vaga na área de RH, você vai colocar os cursos que você fez na área de gestão de pessoas, tá? Algum aprendizado extra que você investiu nessa seara. Então, você vai relacionar também na ordem descendente, né, cronologicamente descendente, e vai dizer em que instituições você cursou, tá, em mês e ano de realização e a carga horária desses cursos, tá? É uma lógica um pouquinho diferente dos cursos de formação. Com relação a idiomas, você vai dizer quais os idiomas você domina e em que nível se dá esse domínio, tá? Se você é básico, intermediário, avançado, tá? Se você tem uma fluência, se essa fluência é verbal, se ela é escrita, se é de leitura, você vai ter que dizer isso com clareza. Não invente, não minta. Isso é importante, porque na primeira oportunidade você vai ser testado e vai passar vergonha, entendeu? Com relação à informática,
você também vai listar as ferramentas que você tem um domínio preciso, né? Não é só conhecer basicamente. Eu conheço Excel, eu conheço PowerPoint, eu conheço Word, mas em que nível, né? Então, eu posso dizer que eu sou uma exímia usuária dessas ferramentas? Eu tenho um Excel avançado ao ponto de fazer macros e desenvolver sistemas com Excel? Eu preciso dizer em que nível eu atuo nesses softwares, tá certo? Também preciso colocar, hoje em dia é necessário, eu digo hoje em dia porque eu sou de outra geração, né, gente? Na minha época áurea, os currículos eram muito diferentes, né? Não tinha esse lance de objetivo, não tinha essas informações adicionais, você fazia aquele feijão com arroz, mas você colocava a sua história todinha, então era bem, bem denso, né? Aquele currículo enorme. Hoje as coisas são mais sintetizadas, mais objetivas, eu considero até muito melhor, né? Informações adicionais, você pode mencionar esportes que você pratique, hobbies, experiências que você tenha no voluntariado, intercâmbios acadêmicos que você tenha feito, mas lembre-se, só o que tem a ver com o que você está buscando, tá, gente? Não viaja. Tem assuntos que não são relevantes nesse contexto. Vamos supor, você está indo para uma empresa que valoriza muito a questão do esporte, envolve, engaja seus funcionários em competições e tudo mais. Aí, nesse caso, sim, é relevante você dizer que pratica vôlei, tênis ou o que for, tá? Porque ambiente, esse contexto organizacional valoriza isso. Mas se tu está indo para um contexto tradicional, para quê? Não gaste sua saliva à toa. Vá direto ao ponto, ao que interessa, ok? Muito bem. Fechando aqui, eu só tenho a agradecer pela presença de vocês, por terem me ouvido durante tanto tempo. Lembrando aqui o nariz do Pinóquio furando o currículo. É furada, gente, não minta mesmo. Fale precisamente o que vocês têm de bom para oferecer. Não mintam, não escondam, não omitam também, certo? Sejam verdadeiros, vocês só têm a ganhar com isso, tá? E vocês puderam ver que eu não menti. Não tem mistério no fazer um currículo. Tem trabalho, é trabalhoso, tá? Portanto, mãos à obra. E muito obrigada por tudo, tá? Um abraço para todos vocês e sucesso no mercado de trabalho. Grande abraço.